Também nós estamos ao vivo agora pelo Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos, dê o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos. Bom, eu estou aqui nos estúdios com os delegados, né, o Dr. Arnaldo Rocha Júnior, ele que é do sindicato, né, dos delegados de polícia aqui do estado de São Paulo, e também com o Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, ele que é da Associação dos Delegados de Polícia aqui do estado de São Paulo. A gente vai bater um papo agora, falar justamente sobre essa questão aí que tem sido bastante combatida, tanto pelo sindicato quanto pela associação, que é em relação ao déficit dos policiais no estado de São Paulo e também especificamente aqui em São José do Rio Preto. Primeiramente, muito bom dia, doutor Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes. E também, doutor Gustavo, bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui em Rio Preto e um abraço a todos os ouvintes. Bom, queria perguntar primeiramente, até uma pergunta do doutor Renato Pupo, que é também delegado de polícia, está aqui no estúdio, está escondidinho aqui, mas está no estúdio. Tem uma pergunta que eu fiz para ele ontem, qual que é a diferença, né, do sindicato e associação? São duas entidades, né, que trabalham aí pelos direitos dos policiais, né, dos delegados, né, são policiais civis, mas especificamente dos delegados. Qual que é a diferença do sindicato, né, representado aqui pelo doutor Arnaldo, e também da associação pelo doutor Gustavo? Só para explicar para o ouvinte. Bom, o sindicato, ele tem essa questão mais aguerrida quanto à luta em defesa das prerrogativas específicas de uma categoria profissional, a legitimidade na representação política e judicial dos interesses de uma determinada categoria profissional. E o Dr. Gustavo pode falar sobre a associação, mas a associação também representa os delegados, no caso, sendo representante da Associação dos Delegados, os delegados no Estado, e somando mais a toda a questão de planos, benefícios, clubes, agremiações, essa parte recreativa. Então, há uma somatória de benefícios e representatividade para uma determinada categoria profissional. Perfeito, exato. Essa a diferença básica. Bom, vocês estão aqui, né, para uma reunião, inclusive, com os delegados, né, de São José do Rio Preto. Qual que é a principal reivindicação? A gente tem aí um dado que foi repassado até de 159 policiais civis, né, o déficit aqui na seccional de Rio Preto. Essa é a principal reclamação? Tem outras reclamações relativas à situação da Polícia Civil aqui em Rio Preto? Bom, o que nós temos hoje, infelizmente, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, podemos dizer que ela perdeu a capacidade operacional de atuar. Chegamos num ponto que os problemas são de efetivo, problemas estruturais, problemas remuneratórios. Então, às vezes, um aspecto está ruim, outro está bom. A Polícia Civil, infelizmente, sendo vítima de um processo de sucateamento de décadas, de gestões anteriores, opções políticas mal feitas por não privilegiar a investigação criminal, chegamos infelizmente nesse ponto. E infelizmente a maior vítima é a população e a sociedade. E é importante ressaltar que o que a gente defende, a gente não está pedindo aqui que se criem cargos novos. A gente pede a reposição dos cargos já existentes e que foram desocupados. Então, se a gente imaginar que a população cresceu exponencialmente durante todos esses anos, durante essas décadas, e o efetivo da Polícia Civil diminuiu, a gente pode perceber que o serviço prestado vai ficar comprometido. É uma conclusão inevitável e quem vai pagar a conta desse serviço deficitário, infelizmente, é a população. Então, a gente defende que o governo passe a valorizar efetivamente a Polícia Civil, repondo simplesmente essa força que foi perdida, né, e reconheça que a Polícia Civil mingou durante todos esses anos por conta dessa opção errônea que se fez em se investir apenas numa polícia de enfrentamento em detrimento da polícia de inteligência, a polícia investigativa, que é a Polícia Civil. Inclusive tem os dados aqui, a gente está falando de cargos previstos em lei, né? Que, exato. Por exemplo, em relação ao investigador de polícia aqui na seccional de Rio Preto, seriam 192, mas temos apenas 154. Em relação ao delegado de polícia, seriam 67, estão ocupados 61 cargos. E aí por aí vai, né? Carcereiro é gritante a diferença, né? 114, né, cargos previstos em lei, apenas 39 ocupados atualmente.
De qualquer maneira, a própria Polícia Militar também, né? A gente está falando das duas polícias, a própria Polícia Militar também reclama de um sucateamento, né, da segurança pública. Eles falam, mas ali é especialmente em relação não tanto à estrutura, mas à questão salarial, né? Em relação à Polícia Civil, seriam os dois, tanto salarial quanto estrutural? Exatamente, a Polícia Civil, ela sofre como bem observado pelo Dr. Gustavo, o pleito não é pela ampliação de cargos, ou seja, não queremos mais efetivos, queremos repor um efetivo idealizado nos anos 90. A quantidade de cargos previstos ela foi idealizada, salvo engano, em 1994. O que nós queremos é, independentemente do crescimento populacional, nos dê a capacidade operacional de servidores que foram previstos para existir em 1994. É essa a questão, é a reposição de cargos. E quanto aos salários, a Polícia Civil, assim, difícil nós vermos forças policiais bem remuneradas em nosso país. Isso é uma realidade, isso é uma característica do próprio Brasil, que é muito triste. Mas no tocante à Polícia Civil, a instituição ela tem um dos piores salários do país para todas as carreiras, e em especial o delegado de polícia do estado de São Paulo, ele tem o pior salário da categoria no Brasil. O delegado hoje em São Paulo... São Paulo, que é o estado mais rico da federação, paga aos seus delegados o pior salário do Brasil. E eu acho importante ressaltar também que essa questão salarial, a questão das más condições de trabalho em geral, elas afetam, claro que de um lado elas afetam o policial civil, a motivação do policial civil, né? Mas de outro lado eles afetam diretamente o interesse público, porque hoje a gente tem situações em que o Estado gasta com a seleção e a formação de profissionais, bons profissionais que entram para a Polícia Civil, e muitas vezes esses profissionais eles acabam deixando a carreira, todas as carreiras, e o Estado de São Paulo acaba gastando, né, tendo um prejuízo com a formação, com a seleção e formação desses bons profissionais, e a população perde ao ter esses bons profissionais, deixando a instituição policial civil. Ou seja, existe uma relação de causa e efeito. O déficit, em parte, é provocado pela baixa remuneração, pelas péssimas condições de trabalho, pela falta de estrutura. Isso provoca evasão de policiais. Qual que é o salário inicial em delegado de polícia? Hoje em dia, líquido, descontando a tributação, em torno de R$ 6.900 o delegado ele ganha no estado de São Paulo, saindo da academia de polícia. Só que a gente tem que lembrar que hoje, quando uma pessoa hoje acorda e fala, quero ser delegado de polícia, são necessários 8 anos de formação. 5 anos da faculdade, bacharelado em Direito. E 3 anos da atividade jurídica, tudo, fora um tempo que a pessoa gastaria aí para preparação em concurso público. Então há um investimento de 8 anos em estudo, para quando sair da academia de polícia, receber o primeiro lerite e ter algo na ordem de R$ 6.900 líquidos. Tá, receba aqui quase uma observação aqui do nosso ouvinte, o Samir de Badibacite, não tem necessariamente a ver com apenas a estrutura, mas fala também, acho que um pouquinho da questão da lei, gostaria de saber, doutor Arnaldo, doutor Gustavo, sobre isso. Ele diz, né, sobre o déficit da polícia, ele fala, nos últimos dias vimos crimes de morte, roubo, fugas aqui em Rio Preto, que além de ser criminosos, essas pessoas tinham em comum. Ficha criminal com mais de uma passagem, o que acontece é que os policiais têm de prender o mesmo bandido mais de uma ou 2 vezes. Falta aí também, né, a gente está falando de uma questão estrutural da Polícia Civil, mas falta aí também no combate à criminalidade uma lei um pouco diferente, algum ponto, doutor Gustavo, doutor Arnaldo, senhores acreditam que poderia ser mudada para tentar mudar essa política de enxugar gelo, né, que muitas vezes a gente vê na segurança pública? Eu acho que sempre a gente deve conversar e debater a respeito de inovações legislativas, e muitas vezes elas são necessárias e são bem-vindas. Por exemplo, a questão das saídas, né, a saída do Dia das Mães, agora que mais uma vez acaba dando uma repercussão por motivos tristes, né? Tivemos aí recentemente um delegado federal que foi vítima de latrocínio por um indivíduo que estava em liberdade por conta da saída do Dia das Mães. Acho que tem que ser revisto, sim, e sou contra, acho que tem que revogar esse tipo de benefício. Mas eu acho que além disso, além da gente discutir inovações legislativas, eu acho que é hora, às vezes, a gente também de analisar o sistema que a gente já tem, e que às vezes não é ruim, mas está sendo mal
tratado, está sendo mal cuidado e não está sendo olhado adequadamente por conta do governo. E essa é a questão da Polícia Civil. Hoje a Polícia Civil, a gente já tem uma legislação específica, a gente tem a nossa atribuição definida em lei, que é a de investigação de fatos criminosos, de promover uma investigação democrática, uma investigação baseada em preceitos legais e constitucionais. E o que a gente precisa é de investimento por parte do governo. A gente sabe que se a gente tivesse esse investimento, tivesse respaldo por parte do governo, poderíamos fazer muito mais. Na verdade, hoje a Polícia Civil do Estado de São Paulo trabalha muito e exerce o seu papel constitucional de maneira heróica. Mas sentimos-nos frustrados por saber que poderíamos fazer muito mais pela população se tivéssemos essa atenção maior por parte do governo do Estado. Sem dúvida alguma, a impunidade no Estado seria muito menor. Então, quanto a essa questão do enxuga-gelo, infelizmente essa é uma realidade. Que nós temos o tema, além de passar por uma questão de uma inovação, uma melhora legislativa, tem bastante complexo porque isso se deriva de um desgoverno. Infelizmente, o Poder Executivo ele não consegue criar condições para que o indivíduo não se enverede pelo crime. O tema é muito complexo, mas em linhas gerais essa criminalidade tem com base em desigualdade social, multifatorial. Então, o Executivo ele não promove políticas públicas e nasce o criminoso. Ninguém nasce criminoso, mas o criminoso nasce de um indivíduo por N fatores. Nascendo criminoso, não como eu não fiz escola suficiente, saúde, educação, todas essas questões, eu também não tenho condições de ter cadeias suficientes para abrigar todo mundo. Aí eu tenho uma ajuda de um aparato legislativo um pouco mais condescendente para ter um rodízio na cadeia, ou seja, eu não tenho como deixar todo mundo preso, então nós temos políticas de desencarceramento. Vamos soltar um pouquinho, vagas para outros, e acontece isso. O cidadão sai, o sistema penitenciário hoje não reintegra ninguém à sociedade, ele volta a praticar crimes, e assim quem sofre, mais uma vez, sempre a população. Bom, nós estamos aí com um governador novo, né? Márcio França. Vocês acreditam que possa ser revertido agora, ou pelo menos nos próximos anos, essa situação do sucateamento? O que precisa ser feito? Investimento é uma questão financeira, é uma mentalidade de governo. A gente imagina aí que o Márcio França tem pelo menos garantido até o final do ano, a não ser que se reeleja. Vocês acreditam aí que pode mudar um pouco essa política que tem sido feita ao longo de décadas aí no estado de São Paulo? O governador Márcio França, ele logo após tomar posse, ele anunciou uma medida, uma proposta dele, que era de desvincular a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública, deslocar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Justiça. Nós vimos com bons olhos essa medida, primeiramente porque demonstra uma atitude louvável do governador de reconhecer que algo não vai bem na segurança pública do Estado de São Paulo. Na verdade, muita coisa não vai bem. Que ao contrário do que se alardeia muitas vezes, que São Paulo é o modelo de segurança pública para o Brasil, com base em índices positivos, como o índice de homicídio, que graças ao trabalho do DHPP, da Polícia Civil, que realmente conseguiu alcançar esses índices positivos em relação ao homicídio, mas em relação a outros crimes patrimoniais, latrocínio, roubos de carga, continuam altos. E mais do que isso, não se pode deixar de lado a questão de que a maior organização criminosa do país se originou e cresceu no estado de São Paulo, a ponto de hoje a gente exportar células dessa organização para outros estados e até mesmo outros países. Então, há muito a ser feito na segurança, na segurança pública do estado de São Paulo. E o governador anunciou essa medida justamente com uma proposta de adequar, de melhorar, de implementar melhor o sistema de segurança pública do Estado de São Paulo. Entendemos positivo porque realoca a Polícia Civil, que é uma polícia distinta da Polícia Militar, com atribuições distintas, com naturezas distintas. A Polícia Militar é uma polícia altamente disciplinada, baseada na hierarquia e disciplina. A Polícia Civil tem também esses aspectos, mas é uma polícia mais democrática, porque não é militarizada. E os objetivos constitucionais são diferentes. A Polícia Militar, cabe a ela o policiamento ostensivo, a prevenção de fatos criminosos. A Polícia Civil se incumbe da investigação dos fatos criminosos. Ela atua
atua após a ocorrência do crime. Portanto, são realmente espécimes distintas que merecem tratamentos distintos. O fato de estarem separadas em secretarias distintas possibilitaria uma melhor gestão dos recursos, um melhor planejamento das ações e mais, uma eliminação até dos conflitos de atribuições que hoje existem pelo fato de estarem na mesma secretaria. Então, ao contrário do que se diz muitas vezes, ao invés de prejudicar a integração, possibilitaria uma melhor integração na medida em que essas atribuições distintas estariam mais bem delimitadas e delineadas. Na verdade, ficaria, né, a Polícia Militar continuaria na Segurança Pública e a Polícia Civil iria para a pasta da Justiça, né? Mas essa ideia chegou a ser ventilada, mas por enquanto, talvez até porque já estamos num período eleitoral, acabou não sendo efetivada, não deve ser efetivada até o final do ano, né? Temos esperança que sim. Estivemos com o governador recentemente, ele manifestou sua intenção de enviar o projeto de lei complementar nesse sentido para a Assembleia, porque ele entende que deve ser feito por meio de processo legislativo, que tem suas vantagens, promove uma maior discussão, um maior debate, também gera uma maior segurança jurídica, na medida em que não pode ser alterada com outro decreto. Então ele pretende mandar, e a gente crê sim que tenha espaço para ser votada ainda esse ano, justamente por se tratar de um tema tão importante, que hoje ocupa as pautas principais dos problemas nacionais, que é a segurança pública. O senhor concorda, doutor Arnaldo? Concordo em gênero, número e grau, porque as pessoas entendem, no caso, a Polícia Civil não está na segurança pública. Não estaria. Existe um sistema de segurança pública, assim como hoje tramita, já está no Senado, o projeto do Sistema Unificado de Segurança Pública, e lá deixa claro que destinação de verbas, tudo, para forças policiais nas secretarias de segurança pública e secretarias congêneres, ou seja, que trata do tema. A Polícia Civil ela tem uma particularidade, ela vai além de um órgão de segurança pública. Ela é a porta de entrada do sistema de justiça criminal. Ou seja, a investigação criminal, ela faz parte do devido processo legal, uma fase extrajudicial, preparatória, que o delegado de polícia é quem preside. Então, essa fase de filtro, ela serve tanto a subsidiar eventual processo criminal, tanto quanto a evitar que esse processo, que seria infundado sem os elementos necessários, seja levado em frente. Então, é uma fase de filtro, uma fase de instrução. Isso é uma realidade, e o delegado de polícia é quem tem essa atribuição constitucional. Então, nós tratamos de segurança pública, sim, mas é uma atividade de natureza jurídica e que integra o sistema de justiça criminal. E a pasta da justiça, ela é o órgão do executivo de interlocução com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de direitos humanos. Então, é uma pasta totalmente alinhada às atribuições da Polícia Civil, que em hipótese alguma vai deixar de ser polícia, ou deixar a investigação criminal. Ela prepara um futuro processo criminal e, por óbvio, evita a impunidade e leva o criminoso ao cárcere. Então, sempre atuaremos em segurança pública, mas não necessariamente vinculada a esse braço do Poder Executivo. Ou seja, porque quem manda na polícia como um todo, por todos os aspectos normativos, está na Constituição Federal, é o governador do Estado. O governador de Estado, ele que detém esse comando das polícias. Agora, a pasta que está vinculado é algo para gestão. Gestão de recursos, gestão de orçamento e gestão das estruturas. Bom, recebo aqui também uma mensagem do nosso colega jornalista, o Alex Pellicer. Ele fala que, além do sucateamento do Instituto de Criminalística em todo o estado, né? Ele fala que tem um exemplo aqui, o IML de Rio Preto, que está em situação precária, e na região temos um número relativamente baixo de fotógrafos e legistas, o que prejudica a coleta de prova nos locais de crime. Ele continua, né? Falam feitos concursos para a Polícia Civil neste ano, porém nada voltado ao Instituto de Criminalística. O último concurso para peritos e fotógrafos foi em 2014, e o número de profissionais já era baixo, agora, 4 anos depois, mais baixas, né? Então, tem essa situação também voltado para o IML aqui em São José do Rio Preto, né? O que é possível, existe alguma coisa que seja possível fazer a curto prazo para tentar reverter essa situação? Ou tem sido mais A gente teve, inclusive, uma ação aqui em Rio Preto pelo promotor de justiça Carlos Romani, que ele entrou na justiça justamente alegando essa questão do déficit, mas isso já vai fazer, acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, e teve liminar negada, a ação não progrediu, acho que ele até tentou recorrer ao TJ, mas acho muito difícil que ele consiga
efetivamente, né, reverter essa questão do déficit, pelo menos no âmbito judiciário. Existe algo que pode ser feito para tentar reverter a curto prazo a situação aí, que a gente pode falar até de certa forma caótica da Polícia Civil? Então, o que assim, um pouco, buscando um realismo, infelizmente, temas complexos não são impossíveis, soluções simples para temas complexos. São décadas de desgoverno, décadas de sucateamento. Mas o que eu vejo, pelo menos no plano ideológico, a vontade de enxergar a polícia que promove a investigação. No caso específico da Superintendência de Polícia Técnico-Científica. É uma superintendência que tem um espaço autônomo ao lado da Polícia Civil na Secretaria de Segurança Pública, mas a atividade de criminalística é uma atividade de assessoramento à investigação criminal. Então essa atividade anda junto, essa atividade subsidia o resultado da investigação. Então não investir no estudo de criminalística ou no IML é não investir em investigação criminal, no resultado da investigação. Então a mudança de ideologia, obviamente, o patrulhamento ostensivo preventivo, promovido pela Polícia Militar, muito importante, não há o que dizer, não há o que se diminuir a importância, mas eu só enxergar numa política do que dá visibilidade, viatura na rua, armamento pesado, em detrimento do que não dá visibilidade, que é a investigação criminal, esse é o problema. Então essa mudança, a mudança de ideologia, por si só já promove resultados, que ficam sempre aquele paralelo com o Rio de Janeiro. O que é melhor? Eu fazer que tropas subam um morro com fuzis em busca de armas e drogas, ou investigar e promover ações de inteligência para evitar que as drogas e as armas cheguem no morro. Eu acho que é o melhor a segunda situação. E essa ideologia que tem que mudar no estado de São Paulo. Isso aí dá para fazer um paralelo, só interrompendo, Gustavo, com a questão de obra enterrada de prefeito, né? Que o prefeito tem que fazer uma obra que é importante de infraestrutura para a cidade, mas ela fica enterrada, vai facilitar, né? Vai resolver a vida do cidadão, mas ninguém vê. Então prefere fazer obras, muitas vezes, faraônicas, que todo mundo vê, mas não tem uma utilidade para a população. Dá para fazer esse paralelo? Eu prefiro fazer o viaduto, que leva de nada a lugar nenhum, do que, no caso, enterrar a fiação elétrica. É importante ressaltar que a Polícia Civil, os resultados da Polícia Civil, eles não são imediatos. O investimento na Polícia Judiciária, ele não vem de forma imediata e visível, o resultado político. Porém, esse resultado ele é perene, ele é constante, ele é um resultado definitivo, porque a Polícia Civil é aquela que promove a certeza do castigo, que promove a responsabilização, a identificação e possibilita a responsabilização penal do criminoso. Então, quando a gente fala, por exemplo, em crime organizado, o crime organizado ele não vai se combater apenas com viatura na rua, com policiais uniformizados, porque o crime organizado hoje ele está nas mais altas instâncias do poder e dos maiores grupos econômicos. Para combater esse tipo de crime, é necessário, só se combate com investigação, com inteligência, indo no cerne do problema, indo no bolso, com técnicas de investigação e lavagem de dinheiro, porque esses criminosos realmente eles estão em outro patamar, e a Polícia Civil que tem esse condão. Então, a gente tem que valorizar não só a polícia ostensiva, que é importante, mas a polícia que combate os efeitos do crime, que combate a impunidade efetivamente e que consegue combater o crime organizado. Tá certo, então, bom, só para encerrar, né, a gente vai ter então, os senhores vão ter uma reunião com os delegados aqui de Rio Preto, e esse objetivo é justamente acolher aí, saber como está a situação, se está sendo feito em outras cidades da região também, como que tem sido esse trabalho do sindicato e da associação. A gente tem feito agora tem um cronograma de visitas em todos os departamentos do interior, é um objetivo nosso, das entidades, de estar próximo aos colegas do interior, que tem suas especificidades em relação à capital. Cada localidade tem um problema diferente. Aqui, por exemplo, em Rio Preto, vale dizer, em relação ainda, voltando à questão da falta de funcionários, os colegas sofrem um problema enorme, que é uma escala de trabalho ininterrupta. Os colegas respondem com uma escala de sobreaviso 24/7, ou seja, eles não têm folga, parece que é uma folga por um final de semana por mês apenas. Isso decorrente da questão da falta do déficit de funcionários, e isso gera problemas enormes, né? Uma carga de trabalho realmente subhumana, que contraria inclusive normas da Organização Internacional do Trabalho, e eu sei que é um dos aspectos que eles vão
que eles vão nos reportar e que a gente tem que alertar a população. Na verdade que, de um lado, claro que o policial sofre pela desmotivação, pelo excesso de carga de trabalho, mas do outro, sempre na outra ponta, quem sofre é o destinatário final do serviço, que é a sociedade e a população. Tem um aspecto que a gente queria ressaltar também, por fim, que é a questão de que a gente está há mais de um mês com um delegado geral interino. E a gente está pedindo ao governador que olhe para essa questão, porque essa questão da interinidade, ela gera uma instabilidade, uma insegurança em toda a polícia. Então a gente espera que haja uma definição aí dentro desses próprios dias. Hoje temos o Dr. Júlio Gebert, que conta com o nosso apoio, nossa admiração, mas que se o governador optar por dar esse voto de confiança, que então o efetive realmente no cargo, para que ele tenha legitimidade de exercer sua liderança perante toda a Polícia Civil. Então, exatamente, pegando do fim para o começo. Hoje uma questão ainda sensível à Polícia Civil, a interinidade. Então, eu vejo que fica difícil para o dirigente da instituição, que fica uma discussão, ainda que lá esteja, mas não é definitivo. Como dar sequência a planejamentos, cumprimento de metas, tudo, sem saber se você ainda estará no cargo amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês. Então, a gente pede, assim, que o quanto antes, né, que haja uma definição, porque ainda que a Polícia Civil continue trabalhando, mas isso de fato gera uma instabilidade, sendo que uma das questões que são pleitos institucionais, até encabeçados pela Polícia Federal, né, é a autonomia institucional, que venha com um pleito de escolha do próprio dirigente com um mandato fixo, exatamente para evitar essa instabilidade de não saber por quanto tempo permanece ou não no cargo. E quanto à visita em especial aqui em São José do Rio Preto, é que nós temos um péssimo aniversário, que já passados um pouco mais de um ano, da morte do Dr. Davi Ferreira Rocha, numa rodovia, mudando de cidades. Tinha trabalhado o dia inteiro numa unidade, e ele ia de, salvo engano, de Mira Estrela para Fernandópolis e morreu na estrada. E, por óbvio, existe um resultado que ele trabalhou o dia inteiro e ia cumprir expediente em outra unidade policial. Então, esse é um tema que nós adjetivamos nos nossos planejamentos de ações das entidades, buscamos terminar com o 24/7 dos DEINTERs, os Departamentos de Polícia Judiciária do Interior, que muitos deles existe esse regime de trabalho de 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, fora o expediente, ou o delegado de polícia tem que migrar para outro plantão e não tem folga porque tem sobreaviso. Então, os sobreavisos ininterruptos. Então, nós viemos a pedido dos colegas da região para ouvi-los. Vamos ver o que de fato, se melhorou algo, o que mudou, se mudou para melhor ou para pior, esse panorama da região que é muito triste e precisa de mudança. Tá certo, então, gostaria de agradecer ao doutor Arnaldo Rocha Júnior, ele que é do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo, e também o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que não é parente do Galvão Bueno, sempre perguntei também, falou que não é parente do Galvão Bueno, que ele que é da Associação dos Delegados do Estado de São Paulo. Obrigado pela participação, esperamos aí que a polícia possa reverter, claro, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, a situação aí que realmente é bastante difícil, né, nas delegacias aí de todo o Estado de São Paulo. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e, em que pese todos os problemas, confiem na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Deixo o meu abraço aí a todos os ouvintes de Rio Preto e região. Tá certo, então, agora 10h35 a gente vai por intervalo.